Imagina só a cena. Viagem de trabalho lá na China e, de repente, chega a notícia. Seus bens aqui no Brasil podem ser bloqueados. Nossa, por quê? Por uma dívida de IPTU, Imposto Predial e Territorial Urbano. Coisa de R$ 6.500. Foi o susto que a Virgínia Fonseca passou recentemente. Sério? A Virgínia? Sim. E a primeira reação dela foi até engraçada. Ela pensou, isso é fake news. Dá pra entender, né? Uma notícia dessas pega qualquer um de surpresa. Totalmente. E a gente tem aqui a notícia que contou essa história em detalhes. Então, neste Deep Dive, vamos desvendar isso. Como é que uma falha de comunicação, talvez um desconhecimento das regras locais ali, levou a essa situação toda? Bora entender essa confusão. Como foi que descobriram isso, afinal? Então, a informação da dívida e do risco de penhora, sabe, de bloquearem os bens para garantir o pagamento, chegou para ela pelo celular, bem no comecinho da viagem. Que timing, hein? Pois é. E a desconfiança dela tinha um motivo recente. Uns dias antes, ela descobriu que estava com o nome no Serasa. No Serasa? Por quê? Por causa de R$ 30, uma conta de celular antiga, algo assim. Então, quando veio essa notícia bem maior, da penhora, ela ficou com o pé atrás, sabe? Mas dessa vez era real mesmo. Entendi. Faz sentido a dúvida inicial dela. E qual era a origem dessa dívida de IPTU, então? Aí que a história fica interessante. Conversando com a mãe, a Margaret Serrão, a Virgínia descobriu que era de um imóvel comercial, lá em Londrina, no Paraná. Ah, em Londrina. E um detalhe, foi o primeiro imóvel que a Virgínia comprou na vida. Olha só. Tem um valor sentimental aí também, imagino? Com certeza. E como a vida dela melhorou financeiramente, ela passou a administração desse imóvel e o dinheiro do aluguel para a mãe, como uma ajuda, uma fonte de renda para ela. Isso é bem comum, né? Essa coisa de delegar para a família, na base da confiança. Exato. Só que aí parece que a raiz do problema foi uma diferença de costume mesmo, sobre quem paga o IPTU. Como assim, costume? IPTU não tem uma regra. Tem a lei, claro, mas a prática pode variar ou o contrato pode definir diferente. A mãe da Virgínia, ela é de Governador Valadares, lá em Minas. Certo. E lá, pelo visto, é muito comum o inquilino pagar o IPTU. Então ela meio que assumiu que em Londrina seria igual, sabe? Presumiu a mesma regra. Ah, entendi. Ela aplicou a lógica que conhecia. É aí que mora o perigo, muitas vezes. Exatamente. E aí a gente vê a falha, né? Primeiro, parece que o contrato de aluguel não era explícito. Não dizia com todas as letras, IPTU é responsabilidade de X. Ponto crucial. O contrato tem que ser claro, né? E segundo, talvez o mais importante, ninguém checou a prática de Londrina. Nem a mãe, nem a Virgínia, nem a imobiliária que talvez estivesse envolvida. Ninguém deu aquela olhada básica. Parece que não. E lá em Londrina, o padrão, a regra geral, é o proprietário pagar o IPTU, a não ser, claro, que o contrato diga o contrário. Nossa, que falha de comunicação e de verificação simples, né? Mostra como é importante entender as regras locais, mesmo em algo que parece básico, como um aluguel. A gente tende a achar que o nosso normal vale para todo lugar. É bem isso. Quem nunca, né? Mas olha, a boa notícia é que a situação se resolveu rápido. Ah, que bom! A Virgínia, com as redes sociais, confirmou que a dívida ia ser paga, que a mãe já estava cuidando de tudo. E ela levou na esportiva, sabe? Contou a história com um bom humor, até como um alerta para o pessoal ficar ligado. Menos mal. E que lições a gente tira disso tudo, hein? Primeiro, acho que fica claro que ninguém está imune a uma dívida inesperada, né? Mesmo figuras públicas. Verdade. Segundo, essa questão das diferenças regionais. Uma coisa simples como o IPTU pode variar muito e causar um problemão se a gente não souber. Com certeza. E terceiro, reforça demais a necessidade de clareza nos contratos e de sempre checar as regras do lugar. Mesmo quando você confia muito em quem vai administrar, como a própria mãe. A confiança é ótima, mas não substitui a verificação, né? Perfeito. Confiar e checar. E para a gente fechar, fica uma reflexão. Além do IPTU, que outras regras ou custos escondidos, digamos assim, específicos de uma cidade ou estado, poderiam surpreender quem está comprando ou alugando um imóvel fora da sua área de costume? Boa pergunta. Talvez taxas de condomínio extraordinárias, com regras próprias, né? Ou alguma exigência de seguro específico, que não é comum em outro lugar. Ou até restrições de uso do imóvel que não são óbvias de cara.
Exato. Coisas para se investigar antes de fechar negócio, com certeza. Fica aí a dica.